Hoje nós vamos encerrar a nossa série Cartas do Rei. Quem foi abençoado por essa série de mensagens aí? Amém. Glória a Deus. Foram, contando com hoje, 7 sermões, 7 mensagens, 7 pregações, onde nós aprendemos poderosamente sobre o que o Senhor diz às suas igrejas. Durante todo o mês de maio e durante metade do mês de maio e todo o mês de junho nós tivemos como igreja debruçado diante das 7 cartas que Jesus escreveu. O nosso rei pediu para João escrever as 7 cartas lá na Ásia Menor, que hoje nós conhecemos como a Turquia. A Turquia. A primeira carta, quem lembra aqui qual que foi a primeira carta? Sem olhar na Bíblia. Éfeso. Primeira carta nós aprendemos sobre a cidade, a igreja que estava lá em Éfeso, e o problema dela é que ela tinha perdido ou largado, deixado por último o amor a Cristo. Tinha perdido o seu primeiro amor e o Senhor a repreende, o Senhor ensina. A segunda carta que nós aprendemos foi a igreja lá na cidade de Esmirna. Era uma igreja perseguida, era pobre aos olhos do mundo, mas o Senhor falou para eles que eles eram ricos. Das 7 cartas, apenas 2 não recebe repreensão. Uma delas foi Esmirna. A outra foi Pérgamo. Ela permanecia fiel mesmo à oposição. O seu pastor tinha sido assassinado, morto, mas eles estavam tolerando doutrinas e concessões ao pecado, e Jesus ordena que aquela igreja deveria se arrepender e permanecer santa. Depois nós aprendemos sobre Tiatira, uma igreja conhecida por seu amor, por seu serviço, por servir muito bem, por ter uma perseverança, porém, a Tiatira estava permitindo a influência de falsos ensinos e da imoralidade sexual, principalmente imoralidade sexual dentro da igreja. Depois nós partimos para Sardes, igreja na cidade de Sardes. Sardes, ela tinha a fama de estar viva e o Senhor falou que ela estava morta. Para as pessoas de fora e para eles mesmos, eles estavam vivos, mas Jesus falou, olha, desperta aí e fortaleça aquilo que resta, porque tem alguns só que estão vivos, o resto está tudo morto. E na última semana nós falamos sobre a igreja na cidade de Filadélfia, que é a segunda igreja que não recebe nenhuma repreensão. Filadélfia era uma igreja pequena, mas era fiel ao nome de Cristo, e Cristo promete uma proteção. Lembra aquela cidade que sofria com terremoto? E o Senhor fala, olha, vocês serão coluna do meu Deus, e daqui vocês não saem, e vocês não serão abalados. Hoje nós finalizamos então essa série lendo, irmãos, e aprendendo sobre a carta escrita à igreja em Laodiceia. Abra sua Bíblia, por favor, Apocalipse capítulo 3, verso de número 14. E depois que a gente lê o texto, eu gostaria que você mantesse a sua Bíblia aberta, e que isso se torne uma prática da Igreja Âncora, para que você examine nas Escrituras aquilo que eu estou falando, e qualquer outro que estiver aqui falando, você veja nas Escrituras. Por isso que nós sempre incentivamos, traga a Bíblia de papel. É importante porque a Bíblia de papel não tem notificação, não leva a gente à distração, e é muito importante você ter uma Bíblia de papel aí. Pastor, não tem dinheiro para comprar a Bíblia de papel. No final do culto nós vamos orar por você, vamos orar para que Deus te dê força, para que nos próximos 6 meses você não compre pizza, nem lanche, e nem nada, e você consiga comprar uma Bíblia de papel. Amém? E ainda assim, se você não fizer nada disso, pode ter certeza que a igreja vai te dar uma Bíblia de papel. Amém. Antes de nós lermos, eu queria ser bem sincero com vocês, irmãos. A palavra da carta de hoje não é fácil, não. Vou ser bem sincero com você. As palavras da carta de hoje são doloridas. Laodiceia teve a façanha de ser a única igreja que Deus não elogiou nada. Só tinha coisa ruim. Todas as outras igrejas que tinha coisa ruim, primeiro o Senhor passa uma manteiga no pão, fala, olha, vocês são bons nisso, vocês estão bons naquilo, mas tem algo que está errado. Laodiceia não tem nada de bom. Então, se você não está disposto a ouvir palavras duras nessa noite para nos exortar, depois que eu ler o texto, eu vou orar. Durante a minha oração, você pode... O amor nem vai olhar que você está saindo. Tá bom? Fique em paz. Mas se você quer ser confrontado, assim como eu, exortado, amado pelo Senhor, abençoado por esse rei maravilhoso que escreveu essa carta, aperte os cintos, que lá vamos nós. Apocalipse capítulo 3, verso de número 14. Escreva esta carta ao anjo da igreja em Laodiceia. Esta é a mensagem daquele que é o Amém,
a testemunha fiel e verdadeira, a origem da criação de Deus. Sei de tudo que você faz. Você não é frio nem quente. Eu desejaria que fosse um ou outro, mas porque é como uma água morna, nem quente nem fria, eu vomitarei da minha boca. Jesus faz amor. Jesus está com vontade de vomitar os seus filhos da boca dele. Versículo 17. Você diz, eu sou rico, eu sou próspero, eu não preciso de coisa alguma, e na verdade nem percebe que é infeliz, miserável, pobre, cego e está nu. Eu aconselho a comprar de mim ouro purificado pelo fogo, e então será rico. Compre também roupas brancas para que não se envergonhe da sua nudez, e colírio para aplicar nos olhos a fim de enxergar. Eu corrijo, eu o quê? E disciplino aqueles que amo. Por isso, seja zeloso e arrependa-se. Preste atenção. Estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e juntos faremos uma refeição como amigos. O vitorioso se sentará comigo no meu trono, assim como eu fui vitorioso e me sentei com o meu Pai em meu trono. Vamos ler o versículo 22 juntos? 1, 2, 3. Quem tem? Agora treinamos, vamos junto de novo, no 3. 1, 2, 3. Quem tem? Senhor, te agradecemos por essa mensagem, ainda que dolorida seja, ela é para nos exortar, ela é uma carta de amor para os nossos corações. Pedimos que da minha boca saia aquilo que só o Senhor quer falar para a tua igreja, assim como o Senhor já tem ministrado ao meu coração durante esses dias, principalmente essa última semana. Eu peço, Deus, que a sua graça esteja com a nossa igreja nessa noite, Senhor. Que a gente possa romper, meu Deus, que essa não seja apenas mais uma palavra, que o espinho, que as pedras vão abafar e até a esquina dessa igreja já não vai estar mais no meu coração e nem no coração dos meus irmãos. Eu oro para que essa palavra continue no nosso coração e que ela tenha frutos, que ela produza muitos e muitos frutos em nossa vida, Senhor. Tire de nós o espírito de vitimismo, tire de nós o espírito de que o Senhor não pode nos corrigir, tire de nós espírito de rebeldia e coloque em nós espírito de submissão ao Senhor, porque o Senhor é o nosso Pai. E essa carta está dizendo que se o Senhor está falando conosco, é porque o Senhor nos ama. Nós te agradecemos por seu bondoso amor sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus. Irmão, se tem alguma coisa que incomoda a Deus, é um crente morno. Se tem algo que realmente mostra Deus de uma forma assim profunda, ao ponto dele falar que está vomitando essa igreja, essas pessoas da boca, é um crente, um cristão morno. Alguém que é totalmente desinteressado pelas coisas de Deus. Alguém que é despreocupado com as coisas de Deus. E quando nós falamos que alguém é morto espiritualmente, significa que é uma pessoa que sabe que tem que fazer e ainda assim não faz. Sabe que deve fazer tal coisa, que deve agir de tal forma, que deve ir em tal lugar, que deve dar tal coisa e não faz. Esse é um crente morno. Mais para frente a gente vai descobrir um pouco mais sobre as características de um cristão morno. Alguém, por exemplo, que sabe que para se manter em pé espiritualmente deve orar ao Senhor e ler a palavra, mas não faz. Alguém que sabe que não devemos ser apenas frequentadores de banco, de cadeira de igreja aos domingos, mas se envolver no corpo de Cristo, mas não faz. Esse é um cristão morno. Então, é muito importante nessa noite nós prestarmos atenção para analisar como anda a nossa vida. Pastor, tem coisa que o senhor está falando que não tem nada a ver com a minha vida. Se a carapuça não servir, joga fora. Mas se servir, irmãos, seja submisso ao Senhor. Seja submisso ao Senhor. Vamos entender como que era essa cidade em Laodiceia. Tem algumas fotos aí de Laodiceia? Olha aí. Laodiceia, essa é uma das ruínas que tem na internet sobre Laodiceia. Tem algumas outras fotos de reconstrução. Olha aí, por exemplo. Embaixo é uma reconstrução de como seria um dos locais aqui. Era bonito, né? A engenharia que fala, né? Engenharia? A arquitetura da época, como era bonita, né? Você vê um teatro, tem uma outra foto de um teatro aí, que olha como que era dessa forma.
E não tinha microfone, não tinha nada, era coisa mais linda. Aí, uma das galerias, parece a galeria de Santa Felicidade, muito parecido. Então, Laodiceia, irmãos, das 7 cartas, das 7 cidades, Laodiceia é uma das cidades que mais tem ruínas, que mais tem locais que dá para ver aquilo que um dia foi a cidade. Com o tempo vai passando, a terra vai subindo e as ruínas vão acontecendo, mas Laodiceia, Filadélfia, por exemplo, quase não tem ruína, mas Laodiceia tem muito. Laodiceia, na época, era uma cidade muito importante de uma região chamada Frígia, que pertencia à província romana da Ásia. E hoje, como eu disse, é a Turquia. Ela ficava bem perto ali da cidade de Colossos. Lembra da cidade de Colossos, que recebeu a carta de Paulo aos Colossenses? Ela ficava também perto de uma cidade chamada Hierápolis. E também era bem do lado, bem grudado à cidade de Filadélfia. A localização dela ali era privilegiada, porque estava entre Hierápolis, que era uma cidade importante, e também Colossos, famoso aqui também pela carta que eu disse que Paulo escreveu. Além disso, Laodiceia encontrava-se em uma das principais rotas comerciais do Império Romano da época, tornando-se um importante centro de negócio e comércio. De todas as 7 cartas, 7 cidades, irmãos, Laodiceia era a cidade que mais tinha comércio. Ela tinha muito comércio. Eles eram conhecidos por vender muito, por negociar, e tinha muitos comércios. Não é à toa, talvez, que Cristo lá na frente vai falar, olha, se vocês querem algo, compre de mim. Porque Cristo usa a linguagem que eles mesmos usavam. Laodiceia, então, era uma potência econômica. A prosperidade de Laodiceia era reconhecida em todo o império. Das 7 cidades aqui, muitas tinham dinheiro, mas Laodiceia certamente era a cidade mais rica que tinha naquela época. A sua riqueza vinha principalmente do intenso comércio, do sistema bancário. Na época, hoje o que é normal para nós, o sistema bancário, Laodiceia foi uma das primeiras cidades a implantar o sistema bancário dentro daquela cidade. E eles tinham uma produção também muito grande de tecido. A cidade, irmãos, era famosa pela fabricação de uma rara lã negra. Não sei se você já ouviu falar. Que era considerado um produto de luxo, que aquilo se tornava uma roupa de luxo. Se a gente fosse comparar a questão das roupas, da moda hoje, talvez Laodiceia seria como Paris, que é conhecida por sua moda, por suas roupas, por suas roupas chiques, elegantes. Então, a Laodiceia, o povo de Laodiceia era um povo que se vestia muito bem, que tinha roupas muito boas aos olhos humanos. Como eles eram confeccionadores de roupas de alto padrão, eles exportavam essas roupas para vários locais. E as roupas deles eram caras, irmãos. Você já foi em alguma loja aí? Uma vez eu fui numa loja lá onde eu morava, e aí era aquela loja bem chique, sabe? Que você não tem coragem nem de passar na frente. Mas naquele dia estava 75% de desconto. O Tolkien José falou, vamos entrar nesse negócio aí. Hoje a gente compra uma calça que vale R$1.000 por 100. Entrou lá, meu filho, eu acho que eles aumentaram 100% o valor e diminuíram 75% do desconto. Pensa num lugar caro. Então eles eram um local que vendia roupas caras. Suas vestimentas eram caras. Eles tinham, e roupas naquela época, e nessa época também que nós vivemos, simboliza status, simboliza riqueza, prestígio. Posto isso também, Laodiceia era um centro de medicina reconhecido. Hoje nós conhecemos o colírio em líquido, certo? Laodiceia foi a primeira cidade a fazer um colírio que na época não era líquido, era uma pasta que colocava sobre os olhos e curava problemas que tinham nos olhos. Em todo lugar, pessoas saíam de todos os lugares para ter esse colírio, ter essa medicina, e eles desenvolveram esse colírio medicinal que ganhou fama em todo o mundo greco-romano. E eles eram uma cidade referência em tratamento de doenças oculares. Vai gravando as características da cidade, irmãos. Vai gravando no seu coração, que vai fazer sentido lá na frente. Laodiceia também era uma cidade rica, sofisticada. Ela era conhecida por uma infraestrutura grande, poderosa. Laodiceia possuía grandes teatros, um estádio, um ginásio, eles tinham templos dedicados a culto ao imperador romano César e edifícios luxuosos, eram casas luxuosas na época. Entre os seus habitantes encontravam-se grandes comerciantes, banqueiros, milionários romanos. Então, irmãos, traduzindo, Laodiceia era uma cidade muito rica que tinha mansões, tinham as melhores casas, as melhores coisas da época. Se fosse na nossa época, todos da cidade tinham iPhone 17 no bolso, tinham os melhores tênis, as melhores roupas e estava tudo bem, estava tudo maravilhoso. E essa cidade, eles acreditavam que não precisava de ninguém.
O espírito de autossuficiência de Laodiceia, irmãos, era algo demoníaco. Porque eles eram conhecidos por todo mundo que eles não precisavam de ninguém. Em 17, depois de Cristo, o terremoto que também atingia Filadélfia, lembra? Atingiu a cidade de Laodiceia e destruiu a cidade. Turquia tem muito terremoto até hoje. Então a cidade foi destruída. E o imperador César, ele ofereceu ajuda a todas as cidades para reconstruir. E quando o imperador chegou em Laodiceia e falou ali para o prefeito, para o líder que tinha da cidade, para a população, falou: olha, nós vamos reconstruir Laodiceia. A população olhou para ele e falou: aqui o senhor não precisa colocar o seu dinheiro. Nós vamos reconstruir sozinho este lugar. Por quê? Porque eles tinham muito dinheiro. Eles declaravam que possuía riqueza suficiente para construir, reconstruir a cidade sem depender de Roma. Eles chegaram no imperador, eles tiveram essa coragem de falar: nós temos dinheiro suficiente, nós não precisamos de nada. O dinheiro que nós temos, nós vamos reconstruir essa cidade. Pode reconstruir as outras cidades mais pobres em volta aí. E essa atitude revelou o orgulho que dominava seus moradores. Eles acreditavam que tinham tudo o que precisavam. Eles acreditavam que o dinheiro deles saciava tudo que eles precisassem na vida. Como que era a igreja em Laodiceia? A igreja mais rica da Ásia. Assim como o povo da cidade, Laodiceia provavelmente nunca fez rifa para arrecadar dinheiro na igreja. Laodiceia não tinha cantina no final do culto. Laodiceia, o pastor não precisava mandar mensagem no grupo, falar: ora, pelo amor de Deus, para a gente pagar as contas. Não. Laodiceia pagava as contas adiantado. Eles não precisavam disso, eles tinham muito dinheiro. Era uma cidade rica. E ao que tudo indica, Laodiceia era a mais rica das 7 cartas. Ela possuía recursos, estabilidade, talvez tivesse um belo templo, os melhores instrumentos da época, trazendo para os nossos dias. O templo era o melhor, os instrumentos eram o melhor, as escalas de louvor, tinha vários louvores, tinha vários instrumentos, não faltava nada, o som era o melhor. Eles tinham muita estrutura, muita estrutura. E aos olhos humanos era uma igreja que não parecia não precisar de absolutamente nada. Aos nossos olhos humanos, aquela igreja de Laodiceia era a igreja perfeita que eu poderia congregar. Não falta nada, minha família vai ter tudo, todas as minhas condições de congregar, de servir, de aprender ao Senhor. É essa característica de Laodiceia. Essa igreja, irmãos, ela não tinha uma crise aparente. Essa igreja, diferente das 6 igrejas, Laodiceia não parecia enfrentar grandes problemas teológicos, problemas externos. Éfeso, por exemplo, lutava contra os falsos apóstolos que entravam dentro das igrejas e começavam a ensinar coisas que Jesus não ensinou. Esmirna sofria com pobreza, era extrema, era intensa perseguição, eles não tinham dinheiro. Pérgamo vivia sob a pressão política, religiosa. Tiatira enfrentava a infiltração de falsas doutrinas dentro da igreja. Sardes possuía a fama de estar viva, mas estava morta diante dos olhos do Senhor. Quando olhamos para Laodiceia, aparentemente nada disso acontecia. Não havia perseguição, não havia pobreza, não havia heresia dominando a igreja, nada de conflitos visíveis aos nossos olhos. Tudo parecia estar em perfeita ordem, irmãos. E eles tinham a melhor avaliação de si mesmo. O grande problema de Laodiceia, irmãos, não estava no que ela enfrentava, mas na maneira como ela enxergava a si mesma. Irmãos, lembra daquele versículo: maldito é o homem que confia no homem? A gente aprendeu que, não, maldito é o homem que a gente não pode confiar com ninguém. Poxa, eu prometi o café, mas eu não posso tomar café com fulano, porque maldito é o homem que confia no homem. Mas o texto está dizendo que maldito é o homem que confia no homem. Maldito é o homem que confia em si mesmo. Maldito é o homem que olha para as suas próprias mazelas e fala: tá tudo bem, tá tudo maravilhoso, a minha vida tá maravilhosa. É esse o sentido. E o problema de Laodiceia, o problema principal é uma igreja que não conseguia ver os seus próprios defeitos. Uma igreja que não conseguia olhar para si mesma e falar: tem alguma coisa errada. Não, ela olhava para ela e fala: a gente está bem, a gente tem dinheiro, tá tudo indo bem, os cultos estão rolando, pessoas estão vindo, batizamos não sei quanto, fizemos tal coisa, tá tudo acontecendo bem. Mas eles não olhavam que na verdade eles estavam com muitos problemas entre eles. Na avaliação dessa própria igreja, tudo estava excelente. As contas estavam pagas, a estrutura era boa, as pessoas eram confortáveis, as pessoas iam para o culto bonito, tudo estilosa, tudo bacana. Não havia motivo para preocupação, irmãos. Não havia. Recentemente, agora 6 anos atrás, descobriram em Laodiceia uma escavação onde encontrou uma casa. Uma casa onde tinha, pasme, 19 cômodos. Era a casa de um rico.
muito rico. Ele era do lado do teatro da cidade. E enquanto escavava aquela cidade, ainda está em escavação aquele local, para saber mais coisas que está lá, mas até agora já descobriram itens escritas cristãs nas paredes, nos lugares, onde muitos acreditam que a igreja no primeiro século se reuniu nessa casa. Por quê? Porque nessa casa rica encontrasse um grande salão. Ou seja, o dono dessa casa, o crente que era dono dessa, ele era crente, dono dessa casa, oferecia sua casa para que a igreja se reunia naquele lugar. Então eles tinham muito dinheiro, irmãos. Era uma igreja poderosa naquele lugar aos olhos humanos. Porém, irmãos, é para essa igreja que Jesus escreve a sua carta mais dura. Eu considero das 7 cartas, teve muitas cartas difíceis, mas eu considero a carta de Laodiceia a carta mais dura, porque ela se achava imbatível. E Jesus chega ao ponto de dizer: eu estou prestes a vomitar você da minha boca. Como eu disse, a única carta que não recebe um elogio. Jesus não olhou para ela e falou: olha, vocês são lindos. Não tem nada de elogio. Nada de elogio. Essa carta, que é a carta mais dura. Vamos para o texto, versículo 14. Escreve esta carta ao anjo da igreja em Laodiceia. Esta é a mensagem daquele que é o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, a origem da criação de Deus. Sei de tudo que você faz, você não é frio e nem quente. Desejaria que fosse um ou outro. Jesus começa dizendo, na verdade, a essa carta aquilo que ele repete nas outras 6 cartas. Eu conheço vocês. As 2 coisas que ele repete em todas as cartas é: eu conheço você, e quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu conheço as suas obras, eu sei de tudo que você faz. Aquilo que o seu esposo acha que não, o seu esposo não sabe, sua esposa não sabe, os seus amigos não sabem, o seu pai, sua mãe não sabe, os seus filhos não sabem, o seu pastor não sabe, os seus irmãos da igreja não sabem, eu sei. Aquilo que ninguém sabe, eu conheço o seu coração, conheço as suas obras. Mas eu trabalho para o Senhor, eu conheço as suas obras, eu sei por que você está trabalhando. Mas eu dei uma cesta básica esse mês para alguém, eu sei no fundo do seu coração se você deu uma cesta básica porque você é alguém generoso ou porque você quer comprar Deus. Eu te conheço. Mas eu fiz tal coisa na igreja. O Senhor conhece. Ele sabe por que você está fazendo. Porque tem muita gente que faz coisa boa com motivo errado. Tem muita gente que abençoa as pessoas, a pessoa é abençoada, mas a pessoa ao mesmo tempo não é abençoada, porque está fazendo com motivo errado. Eu conheço. E ele diz: você não é frio e nem quente. Você não é frio nem quente. Por que Jesus chegou do nada, mandou essa carta e falou: olha, seguinte, conheço as suas obras, eu sei do que você faz, eu sei do seu coração, você não é frio nem quente. Eu desejaria que você fosse frio ou quente. Eu desejaria que você fosse alguma coisa muito ruim ou pelo menos uma coisa muito boa. Eu desejaria. A partir desse momento, irmãos, Jesus vai começar a definir a igreja aos olhos dele. Como era a igreja de Laodiceia? Porque uma coisa é o que a igreja achava, as pessoas achavam. Agora Cristo passou o raio-x, fez a tomografia e falou certinho agora o que está passando por trás dessa igreja. Porque não importa, irmãos, muito como os outros veem a igreja. O que importa é como Deus enxerga o coração das pessoas. E quando Deus olha para o profundo do seu coração, irmãos, o que ele vê? Se Deus hoje descesse do céu, mandasse um profeta como o apóstolo João e escrevesse uma carta para você, como ele escreveu para Laodiceia, olha, eu disciplino e amo, e é isso. Será que você mostraria para a gente? Será que eu mostraria para vocês? Será que você mostraria a sua carta de Deus? Será? É claro, né? Se fosse coisa boa, esse é meu filho amado, do reino de Deus, se não fosse esse rapaz, essa moça, aí você mostraria. Mas se fosse uma repreensão, você mostraria? Paulo, quando vai escrever a igreja em Colossenses, na carta de Colossenses, ele diz o seguinte, que ao final lá, ele sauda a igreja que se reunia em Laodiceia. E ele diz: olha, a carta que eu estou mandando para vocês, envia para eles também. E eles vão enviar uma carta para vocês também, que foi mandado para eles. Pergunta: você acha mesmo que a carta de Laodiceia chegou em Colossenses? Em Colossos? Antes de Jesus construir algo em nós, ele mostra o que realmente não somos. Você não é frio nem quente. Ele poderia chegar dizendo: olha, você é morno, já estou querendo vomitar você da sua boca, mas primeiro ele fala: você não é frio. Você não é frio. E você também não é quente. Você está no meio do caminho ali. Você está em cima do muro. Jesus aqui poderia falar diretamente. O Senhor vai mostrar o que eles não são primeiro, irmãos.
Vocês não são frio nem quente. E olha que forte que o Senhor vai falar para essas pessoas, irmãos. Ele falou, eu desejo, eu estou prestes a vomitar vocês da minha boca. Eu prefiro, eu desejaria que você fosse frio ou quente. Olha o versículo 16, mas porque é como água morna, nem quente nem fria, eu vomitarei da minha... Quem aqui já bebeu água morna? Não dá vontade de vomitar? Quem toma chimarrão sabe, quando a água vai ficando morna, você tem que tomar o chimarrão quente. Aí quando vai ficando morna, você vai tendo vontade, vai tendo náusea ali, você vai tendo vontade de vomitar. Esse é o nosso Pai de amor, Deus amor, Jesus fofucho, que falou, eu estou querendo vomitar vocês. Chama o Hugo. Já ouviu falar? É o Jesus maravilhoso. É o Deus de amor. É o Deus poderoso que está falando, eu estou prestes a vomitar vocês. E por que Jesus disse isso? A igreja de Laodiceia, irmãos, aquela que não faltava nada, entre aspas, era como água morna. E como várias partes dessa carta, Jesus está usando o contexto da cidade para ensinar aquela igreja. Quando eles ouviram, vocês não são frio nem quente, mas são como água morna, e eu estou prestes a vomitar da minha boca, irmãos, aquela igreja provavelmente caiu de joelho e chorou, porque eles sabiam que era vomitar uma água morna. Eu vou te explicar. Lembra que Laodiceia ficava entre duas cidades, Hierápolis e Colossos. Hierápolis e Colossos. Hierápolis, irmãos, até hoje, se você for pesquisar, Hierápolis tem fontes de água quente. Você não é permitido entrar hoje lá, mas você vai perceber, você vai poder molhar os pés, quem já fez caravana aí para esses lugares, para a Turquia ali, para Israel, você vai ver. Então, Hierápolis tem e tinha fontes de água quente. Então, Hierápolis está de um lado, Laodiceia está no meio e Colossos está aqui. E Colossos, o que tem a ver com isso? Colossos tinha ao contrário de Hierápolis, ela tinha fontes de água gelada. A água era muito gelada. Muito gelada. Ao ponto que a pessoa não aguentava tomar banho naquela água de tão gelada. Mas onde que Laodiceia fica isso? Laodiceia tinha fontes do quê? Laodiceia não tinha água própria. Quem alimentava eram as duas cidades. Aí vai Hierápolis e manda uma água quente. Vai Colossos e manda uma água gelada. O que chega em Laodiceia? Ou seja, a água em Laodiceia, irmãos, chegava morna. E aqueles habitantes que tinham tanto dinheiro sabiam que era pegar uma água morna, beber e vomitar. Ou se não vomitar, sentir muita vontade de vomitar. Eles sabiam. Jesus está dizendo para eles, vocês não são frio. Eu queria que vocês fossem pelo menos frio como a água de Hierápolis, ou quente da água de Hierápolis, ou pelo menos gelado como as águas de Colossos, mas vocês são mornos, vocês são Laodiceia. E assim como vocês bebem essa água que vem misturada e sentem vontade de vomitar, é dessa forma que eu sinto quando eu vejo as suas obras e vejo vocês. Senti um clima quente, assim, meio tenso. E da mesma forma que vocês vomitam quando bebem essa água, é da mesma forma quando vejo a sua espiritualidade. Irmãos, é Jesus dizendo para eles, quando eu vejo o culto de vocês, dá vontade de vomitar. Quando eu vejo o que vocês fazem, dá vontade de vomitar. Isso deveria mexer com a gente, irmãos. Um cristão morno é aquele que conhece a Cristo, mas não vive para Cristo com todo o seu coração. Cristão morno não é aquele que está no bar perdido, não. Cristão morno é aquele que conhece, que teve experiência, que teve dons, que tem dons, que está no meio, às vezes, da igreja, no meio do povo. O cristão morno é aquele que conhece a Cristo, mas não vive para Cristo com todo o seu coração. Ele não rejeitou Jesus. Não. Ele não é um traidor da fé. Ele não rejeita Jesus, mas ele também não está completamente rendido a Jesus. Não, negar Jesus, Deus que me livre. Mas se entregar para Jesus, não. Vive uma fé suficiente para tranquilizar sua consciência. Vou no culto de domingo, está tranquila a minha consciência. Eu dou minha oferta, já está tranquila a minha consciência. Eu faço tal coisa, já está tranquila a minha consciência. Porém, é insuficiente para transformar a vida. Vive uma fé suficiente só para tranquilizar a mente, mas é insuficiente para transformar a sua vida. O Senhor fala, a pessoa fala, não, isso é demais para mim. O Senhor manda, não, eu não vou. Aquilo que mais me agrada, isso eu faço, sim, eu quero.
Mas aquilo que o Senhor está mandando que é difícil, não, eu não quero, eu prefiro ser morno. Morno é alguém que perdeu o senso de urgência espiritual. Já não sente fome da presença de Deus. Não busca crescer em santidade, não luta com intensidade contra o pecado, não acorda pela manhã e olha no espelho e fala, eu desejo guerra contra essa pessoa que está no espelho. Porque se eu demole contra essa pessoa que está no espelho, ela me mata. Essa carne me mata. Já não deseja intensamente o Senhor. Já não luta contra o pecado. E não vive para agradar a Cristo. Acima de tudo. Na frente das pessoas é bom. Consegue manter a casca, a aparência, mas por trás já não consegue se entregar a Cristo totalmente. Sua fé tornou-se confortável, previsível, superficial. Aprendeu a orar, aprendeu a ler a Bíblia, aprendeu a ir à igreja, aprendeu a dar paz ao Senhor. Mas aquilo já não transforma mais o nosso coração. O cristão morno não diz, eu não quero Jesus. Não, ele nunca vai dizer isso. O cristão morno fala, eu quero Jesus. Ele vai cantar todas as músicas do louvor. Ele diz com a sua maneira de viver, mas ele diz com a sua maneira de viver, Jesus já ocupa um espaço na minha vida e isso basta. Ele ocupa o espaço até onde eu quero dar. Não, daqui para frente não. Isso já não basta. Sua vida espiritual entra no modo automático. Vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo. Ele ora, mas sem paixão. Ele lê a Bíblia, mas sem experiência quando lê. Ele vem na igreja, mas também já não adianta quando vem. Vai à igreja, mas sem desejo profundo de se encontrar a Deus. Serve, mas mais como um hábito. Eu aprendi a servir e não mais por amor. Aquilo lá já não queima dentro do coração. Ser um cristão morno, irmãos, é viver perto o suficiente de Jesus para carregar o nome de cristão. Vou começar de novo. Ser um cristão morno é viver perto o suficiente de Jesus para carregar o nome de cristão. Carreguei. Mas distante o suficiente para não permitir que ele governe completamente a sua vida. Não estou ouvindo nenhum glória a Deus nessa noite. Meu Deus. Ser um cristão morno é viver perto o suficiente de Jesus para carregar o nome de cristão. Eu quero. Bio do Instagram, cristão. Mas distante o suficiente para não permitir que ele governe completamente a sua vida. Irmãos, o mesmo Cristo que te salvou, e você chora, você agradece que Ele te salvou, aleluia, você não vai para o inferno mais, é o mesmo Deus que pega você da salvação e te coloca no reino. E fala, agora você tem um rei. E rei manda. Rei não dá um pitaco, uma opinião, não emite uma carta dizendo, talvez você pode fazer. Não, o rei fala tal coisa. Mas o morno não é capaz o suficiente para permitir que Jesus governe completamente a sua vida. É uma fé sem paixão, irmãos. O cristão morno não abandonou completamente a fé, mas perdeu o entusiasmo por Cristo. Já não chora mais na presença de Deus, já não se ajoelha mais na presença de Deus. Sua oração torna-se mecânica, aprendeu a orar. Chega diante de Deus e só sabe falar as mesmas palavras. Por quê? Porque está conversando com Deus? Não, porque aprendeu a falar aquelas palavras. A igreja ensinou a falar aquelas palavras. E por muito tempo, irmãos, eu falo de mim, muitos pastores, ensinou errado. Porque nós subíamos no púlpito e começávamos a fazer oração, que quem estava lá embaixo, aquela pessoa simples, olhava e falava, eu não consigo orar desse jeito não. Então eu não vou falar. Quando conversar com Deus é muito mais simples do que a gente pode pensar. A Bíblia fala que Deus é o nosso Abba Pai. Abba Pai é a mesma coisa daquela primeira palavra do recém-nascido, dos primeiros meses que começa a falar papá, papai, dependência de Cristo. O culto deixa de ser um encontro com Deus e torna-se apenas um compromisso semanal. Irmãos, igreja não é clube social. Quando você chegar no céu, você não vai chegar lá com a sua carteirinha do clube social da igreja âncora. Não. Se você não tiver com o sangue de Jesus sobre a sua cabeça, você não vai entrar, irmãos. Não adianta ter carteirinha de crente da igreja âncora, da igreja assembleia, da igreja quadrangular, da igreja batista, da igreja, sei lá, o nome da igreja que você está pensando aí. Não adianta. O pecado, às vezes, deixa de produzir tristeza, a santidade deixa de ser buscada com seriedade. A missão de anunciar o evangelho, Cristo, antes de morrer, só deu uma ordem: vão e pregue o evangelho. Pra quê? Meu vizinho é careta. Deixa ele para lá. Ele está indo para o inferno. A missão de anunciar o evangelho deixa de ocupar espaço no seu coração. Para quê? O pastor já está lá. A gente paga ele para isso. Para ele pregar. Para ele evangelizar. Sendo que o ID é para todos. O evangelho é para todos. Oração, irmãos, não é dom. Oração é para todo crente.
Fomos ensinados por muito tempo, não, você tem o dom da oração, não. Oração é para todo crente. Palavra é para todo crente, ler a palavra é para todo crente, jejum é para todo crente, não são crentes especiais que fazem isso. Essa pessoa também, que é morna, tem um coração dividido. Talvez a melhor forma de definir um cristão morno seja dessa forma. Seja dizendo que ele tem um coração dividido. Ele quer Jesus, mas também quer preservar sua autonomia. Eu quero Cristo. Como Cristo me salvou, Ele é maravilhoso, eu amo Ele, eu sei as canções, mas eu vou até um ponto onde eu não vou me entregar nessa água, não. Eu vou só enquanto eu consigo ter o pé. Quando começou a entrar água em mim, assim, não, eu saio, vou para a beira da praia, para a terra, porque eu não quero que Cristo me envolva ao ponto. Irmãos, crente verdadeiro, quente, se envolve com Cristo, ao ponto de você já não mandar mais na sua vida, e você faz aquilo que Cristo quer, já não faz mais aquilo que você quer. Você acha que Paulo queria ter sido morto, decapitado? Você acha que Pedro gostaria de ter sido crucificado de cabeça para baixo? Você acha que Tiago, o apóstolo, gostaria de ser jogado dentro de um balde de óleo quente, ser queimado vivo? Você acha? Não. Mas Cristo colocou eles nessa situação. E se Cristo mandou eles fazer, eles vão. Essa pessoa deseja a salvação, mas não deseja abrir mão do controle da sua própria vida. Pastor, o Senhor dá tudo que eu tenho, o meu salário o Senhor que dá, mas quando o Senhor te pede algo, você não dá também. Então eu quero Cristo, mas eu também quero o controle. Aceita Cristo como Salvador, mas resiste em reconhecê-lo como Senhor. Obedece quando isso não exige grandes renúncias. Serve enquanto isso não interfere nos seus próprios interesses. Tem comunhão com os irmãos até a primeira falha. Viram a minha primeira falha, eu já bloqueio. Não quero comunhão, não me envolvo com isso não. Deixa a igreja quieta, vou só no domingo. Ama a Deus, mas não acima de todas as coisas. Sua fidelidade possui limites. Ele faz Deus de um supermercado. Entra, pega aquilo que está na prateleira, que quer, que deseja, que está com vontade de comer. Aquilo que eu não quero, eu deixo na prateleira. Saio, pago e vou embora para minha casa. Deus não é supermercado. Esse povo tinha a ilusão da aparência. A igreja de Laodiceia provavelmente parecia saudável aos olhos das pessoas. Era rica, influente, organizada, irmãos. Organizada. Mas Jesus que vê o coração, declarou exatamente ao contrário. Olha o que o texto diz. No versículo 17. Você diz... Quem que estava falando? A igreja, irmãos, eles mesmos estavam falando, não era a igreja, por exemplo, de Sardes, que tem fama, não, a fama deles está correndo porque eles estão vivos, não, eles estão falando, você diz, eu sou rico, eu sou próspero, eu não preciso de coisa alguma, e às vezes você pode falar, pastor, mas eu não sou rico, eu não sou próspero, muito pelo contrário, o trem está feio lá em casa, na conta, mas troca isso aqui por outras coisas. Talvez, se fosse escrever para nós, ele poderia falar, você diz, vocês são autossuficientes, vocês não precisam da minha palavra, tanto é que vocês nem lê, você não precisa caminhar com a minha igreja, tanto é que vocês nem vêm, vocês não precisam orar, tanto é que vocês nem oram. Vai colocando aquilo que está no seu coração. Autossuficiente, vocês são suficientes, mas não estão percebendo que são infeliz, miserável, pobre, cego, que está pelado, que está nu. Meus irmãos, que palavra difícil de se ouvir. Imagina a igreja lendo essa carta. E um olha para o outro e fala, mas não estava bem? A última série de mensagens que o pastor fez aqui era de prosperidade e tal. Era de não sei o quê, que a gente é águia, que a gente só tem que andar com águia, que a gente tem que fazer tal coisa, que a gente não... A gente não estava bem? Quem que está escrevendo essa carta aqui falando que a gente está mal? Talvez o outro olhou e falou, mas a gente não é rico, rapaz? O cara acabou de falar que a gente está pobre, eu acho que é rara essa carta, eu acho que deve ser lá para Esmirna, Filadélfia, eu não sei. O outro deve ter afirmado, a gente não precisa de nada. Quem que é esse cara que está escrevendo essa carta? Eu não sei, irmãos. Esse era o pensamento da igreja, eu estou bem demais, eu não preciso de nada. Não preciso de nada. Mas Jesus olha para eles e diz, vocês não percebem, mas vocês são infelizes. Vocês não são felizes. Porque você já sabe que dinheiro não é sinônimo de felicidade. Tem mansões por aí que não precisa de dinheiro. Mas está prestes a se suicidar. Muitos já se mataram. Outros não vão fazer isso, mas vão viver uma vida miserável.
O texto está dizendo que aquele povo era um povo infeliz, não tinha felicidade, aquele povo não era feliz, irmãos. Você já imaginou uma igreja que não é feliz? Já imaginou um povo que não é feliz? E esse é um erro que nós podemos cair, achar que a felicidade tem a ver com o dinheiro. Achar que a felicidade tem a ver com as coisas que a gente pode possuir. Não. Acho que se ganhar mais, o salário vai ser feliz. Se aumentar R$100, nossa, eu vou ser a pessoa mais feliz. Vai nada. Vai não. Se passar num concurso, vai ser feliz. Se comprar um carro, uma casa, se tiver dinheiro guardado, será feliz. Mas quando nós vamos para o Sermão do Monte, Jesus vai dizer, felizes os pobres de espírito, pois o reino do céu lhes pertence. Felizes os que choram, porque serão consolados. Felizes os humildes, pois herdarão a terra. Felizes os que têm fome e sede de dinheiro? Não, de justiça, pois serão saciados. Felizes os misericordiosos, pois serão tratados com misericórdia. Felizes os que têm coração puro, pois verão a Deus. Felizes os que promovem a paz, pois serão chamados filhos de Deus. Felizes os perseguidos por causa da justiça. Perseguido, pois o reino dos céus lhe pertence. Esse é o reino de Deus. Pastor, eu não estou afim desse reino. Dá tempo de desistir, irmãos. Dá tempo de desistir. Mas corre. Dependendo da sua idade, vai ter pouco tempo pra você curtir a vida. Aquela igreja tinha tudo material, mas não tinha o mais importante, relacionamento verdadeiro com seu Criador. Eram pessoas mornas, apáticas. O orgulho dos discípulos de Laodiceia os cegou ao ponto de não enxergar os seus próprios problemas. Eles estavam cegos, eles se achavam fortes e independentes. Mas Jesus viu o estado real desta igreja e eles falam, vocês estão fracos, vocês estão cegos, vocês são infrutíferos. Numa cidade que produzia as melhores roupas de lã do mundo, a igreja andava nu espiritualmente. Na cidade onde produzia o melhor colírio do mundo, que curava os olhos físicos, espiritualmente eles estavam cegos. Não tem nada que causa mais repugna em Jesus do que um crente morno, apático espiritualmente. Um crente que todos os domingos estão aqui sentado, escutando a palavra, e volta para casa igual, ou pior do que era antes. Não tem fervor, não tem brilho nos olhos, não tem quebrantamento, não tem choro pelo pecado, já não tem mais arrependimento genuíno, não tem sede de Deus, não tem fome pela palavra, não tem vida de oração. Quando o irmão fala, eu estou passando por tal dificuldade, eu vou orar. Ora nada, vai para casa e nem ora. Não se santifica, não é piedoso. Quem somos nós diante de Deus? Se Deus escrevesse uma carta hoje para a igreja âncora, o que ele elogiaria? Se ele elogiaria, o que ele falaria que a gente precisa mudar? Nós podemos experimentar a plenitude do Espírito, uma vida abundante espiritualmente. O que faz você, que é crente, diferente das outras pessoas? Quando você chega no seu trabalho, crente, remido pelo sangue de Jesus, o que tem de diferente em você dos outros? Quando alguém acessa as suas redes sociais, Instagram, Facebook, o que tem de diferente lá do que os outros? Jesus dá para eles 3 conselhos. Quantos conselhos? Jesus não impõe nada sobre eles. Jesus agora não está obrigando nada. Ele é um conselheiro. A palavra diz, ele é maravilhoso, conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, príncipe da paz. Então, Jesus aconselha e oferece 3 conselhos para essa igreja sair do buraco que elas estão. Versículo 18. Eu aconselho a comprar de mim ouro puro, purificado pelo fogo, e então será rico. Compre também roupas brancas para que não se envergonhe da sua nudez, e colírio para aplicar nos olhos a fim de enxergar. Jesus desaforou aqueles crentes. Porque aquele povo ao ler essa carta falou, peraí, a gente tem a melhor riqueza. A gente é rico. A gente tem as melhores roupas. Nós temos o melhor colírio. Nós temos cura para os olhos dessa cidade. Jesus confronta, irmãos, exatamente os 3 maiores orgulhos de Laodiceia. Sua riqueza, sua indústria de roupa e a sua medicina dos olhos. A cidade confiava nessas 3 coisas. Jesus manda essa carta e fala, nada do que vocês têm vai adiantar. Ele está falando, compre de mim ouro refinado pelo fogo. Jesus não está falando de comprar salvação, porque a salvação é de graça. Você não merece e eu não mereço, e ele derruba a salvação sobre você. E você apenas o aceita ou nega. Ele está falando da verdadeira riqueza espiritual. Existem 2 tesouros, irmãos. Aqueles que nós acumulamos na terra, que a traça, a ferrugem destrói.
e aqueles que nós acumulamos no céu, que permanece para sempre. Sabe onde estão os ricos dessa cidade? Morreu tudo. Os melhores móveis dessa cidade já não existe mais. O colírio que eles tanto se orgulhavam já não existe mais. As roupas fizeram outras melhores depois. Não tem mais nada, só ruína. Tudo passa. Mas aquilo que nós acumulamos no céu fica. Uma vida de intimidade, obediência e fidelidade a Cristo vai produzir riquezas eternas. Eternas. Esse é o ouro que Jesus oferece. Compre de mim ouro refinado pelo fogo. Se esforce para estar do meu lado e compre. Venha, eu dou para você se necessário. Quando comprar, o que ele está falando não é sobre dinheiro, ele está falando se esforce. Faça aquilo que for necessário, irmãos, para que você tenha esse ouro refinado pelo fogo. Mas o meu dinheiro aqui nesse banco, na indústria bancária que eu tenho, isso aí pouco importa no final das contas. Compre de mim roupas brancas. Laodiceia era famosa por produzir luxuosas roupas de lã negra, mas Jesus oferece agora vestes brancas, símbolo de santidade e pureza. A salvação é gratuita, mas viver em santidade, irmãos, exige renúncia diária. Salvação é gratuita, mas o discipulado vai te custar tudo que você tem, irmãos. Você está preparado para aquilo que Deus vai falar para você? Você está preparado para escutar aquilo? Por isso que eu orei, que Deus destrua em nós o espírito de vitimismo. O Senhor falou para mim que eu não sei o quê. Não, irmãos, Ele é um pai de amor. Se Ele está falando é porque Ele te ama. Mas foi o pastor que falou. Mas o pastor só está sendo usado por Deus. E antes de falar para você, Deus falou para mim. Você acha que todo mundo que chega aqui para pregar e para falar, tá tudo maravilhoso, a gente só vem aqui para desabafar mesmo. Vou desabafar mesmo, eu sei os problemas dos membros, vou começar a falar aqui. Não, irmãos, Cristo quer formar discípulos em nosso meio. A nossa missão não é plantar igreja, formar uma estrutura bonita, não. A nossa missão é formar discípulos que formem outros discípulos. Vocês não podem ser, é a mesma coisa se o Miguel tivesse 36 anos, a Isabela tivesse 40 anos, tivesse dentro de casa, não tivesse crescido, não tivesse desenvolvido, não tivesse casado, não tivesse tido filho, aí eu chegar, todo dia, que lindo, Miguel e Isabela, vocês são filhos tão maravilhosos, desde que vocês nasceram, tá 40 anos aqui dentro de casa, do papai e da mamãe. Não! Isso não cabe num pensamento humano. Pessoas que dão certo são pessoas que vão para frente, que cresce, que avança, que casa, que tem filhos, que vive a vida deles. Discípulos de Cristo precisa crescer, irmãos. Precisa ter o tempo do leite, mas também precisa ter o tempo que você vai conseguir comer carne, arroz, frango, você vai conseguir comer feijão. A gente tem que crescer. A gente não pode ser criança o resto da vida. Paulo declarou em Gálatas capítulo 2, versículo 20, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E por fim, ele falou, compre de mim colírio. Uma cidade que vendia colírios diariamente. Caros, pessoas vinham de longe comprar essas colírios. Cristo manda a carta e fala, compra de mim colírio. Eu tenho um colírio melhor que o de vocês. Embora a Laodiceia fosse conhecida por fabricar esses colírios, Jesus afirma que a igreja estava cega. É mais ou menos, Jesus está dizendo, o colírio que vocês têm físico cura os olhos físicos, mas tem um colírio espiritual que vai curar os seus olhos espirituais. Ele é adquirido por meio de uma vida dedicada à palavra, à oração, onde Deus abre os nossos olhos para enxergar a sua vontade, ouvir a sua voz. Uma vida de rendição diária, onde vai ser difícil, irmãos. Vai ser difícil. Vai ser difícil. Tanto é que lá no final, Jesus fala ao vitorioso. Só vence quem lutou. Só vence quem se esforçou. Só vence quem correu, quem pagou o preço. Aquele atleta lá do atletismo, ele não ganha a medalha de ouro na Olimpíada aquele dia. Ele ganha os 4 anos que ele fica se esforçando todos os dias. Lutando todos os dias, correndo todos os dias. O nadador que ganha a medalha de ouro lá na Olimpíada não ganhou naquele dia. Ele ganha nos 4 anos que ele está se esforçando. No dia que está 6 graus, ele tem que entrar na piscina porque ele tem que fazer o treino. O crente não ganha apenas lá no final, irmãos. Ganha todos os dias que você precisa se esforçar, que você precisa viver o sobrenatural do Senhor. 1 Coríntios 2,9, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Deus tem algo poderoso sobre as nossas vidas, mas nós precisamos nos colocar na brecha, estar disposto a viver o que Deus tem para a nossa vida, irmãos.
seja qual for o seu dom, você no início não vai querer, mas no final você precisa aceitar, se você for um crente quente. O morno fica pelo meio do caminho. O morno fica no meio da estrada. O chamado vai morrendo no meio da estrada do morno. Você acha que não tinha morno aqui cheio de chamado? Você acha que não tinha morno aqui que queimava por Cristo um dia? Só é morno, irmãos, aquele que ficou frio. Aquele que um dia foi quente, perdão. E foi ficando morno. Versículo 19. O Senhor Jesus finaliza a sua carta. Eu corrijo. Eu disciplino aqueles que amo. Por isso, seja zeloso e arrependa-se. Irmãos, na verdade, a carta mais dolorida e dura de Apocalipse é uma carta de amor. Amém? É uma carta de amor. A carta mais dura, mais difícil de ser engolida, é uma carta de amor. Que Jesus rasgou os céus e veio sobre o apóstolo João e ele escreveu. É Deus revelando o seu amor por nós. É porque Ele nos ama que Ele nos disciplina. Não é porque Ele nos odeia que Ele nos disciplina. E a própria palavra diz que a disciplina não é boa. No início não é boa, mas lá na frente a gente vai ver, graças a Deus. Quantos já, depois de adulto, não olhou para trás e falou, graças a Deus que minha mãe deu aquelas varadinhas. Graças a Deus. Tem uns que falam, apanhei pouco. Fernando, né? Fala que apanhou pouco. Michel, acho que apanhou pouco também. Marco, é um pouco. É porque Ele nos ama, irmãos. E o nosso papel diante disso é ser zeloso. O que é ser zeloso? É olhar isso daqui e tomar cuidado. Ser zeloso. É igual alguém te dar um negócio muito precioso e fala, cuida pra mim. Cuida pra mim. Ou dá pra fulano de tal, você é zeloso. Você cuida. É igual quando você vai pegar um recém-nascido, você é zeloso. Porque você não pode derrubar aquela criança no chão, senão ela morre. Zeloso, seja zeloso. E arrependa-se. E o versículo 20 diz, preste atenção. Estou à porta e bato. Onde que Jesus está? Mas pro lado de dentro não está tendo culto? Não está tendo culto pro lado de dentro? Jesus está à porta. Eu estou à porta e ainda é o seguinte, eu bato. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta, se entrarei. E juntos faremos uma refeição como amigos. O vitorioso se sentará comigo no meu trono. Assim como eu fui vitorioso e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Por que é uma carta de amor? Porque nenhuma das 6 cartas anterior, que tinha suas qualidades, seus defeitos, Jesus diz para eles que o vitorioso se sentará com ele no trono dele. Não vai sentar do lado, não vai sentar do lado direito, do lado esquerdo, na frente. Não, não. O vitorioso se sentará comigo no meu trono. Esse é o nosso Deus de amor. Se talvez a gente olhasse só essa carta e sem esse final, a gente poderia pensar, essa igreja está indo para o inferno. Não tem nada de bom lá. Não, não tem nada de bom. Mas Cristo não está desistindo desse povo. Cristo está dando oportunidade, arrependa-se. Eu tenho grandes coisas para vocês. Se vocês vencer, tem um trono para vocês sentar. E não é um trono pequeno, não, é o meu trono. Vocês vão reinar comigo. E ele está falando, preste atenção, irmãos, eu estou à porta e bato. Deus é um Deus educado. Lembra que semana passada a gente falou, a porta que ele abre, ninguém fecha. E aquele que ele fecha, ninguém abre. Mas nesse caso aqui, ele... O som está alto lá dentro, o culto está rolando, o pessoal está cantando, oh Jesus, Jesus maravilhoso, lindo, perfeito, és bem-vindo neste lugar, e Jesus está lá, deixa eu entrar aí, ouvi meu nome lá dentro, hein? Eu não estou lá. Imagine só, irmãos, está conseguindo entender a situação aqui? Eis que estou à porta e bato, e Deus mostra, quem ouvir e abrir, eu vou entrar. Ele está à porta e bate. Mas quem ouve a voz dele e abre a porta é você. Sou eu. Eu, como pastor, e muitos outros pastores, prestará conta das almas um dia lá no céu. Mas eu tenho certeza que eu chegarei lá e eu vou poder dizer, falar eu falei. Pregar foi pregado. Eu lembro aquela série que a gente falou.
Ah, não, o pastor Diogo não ensinou tal coisa. Não, foi pregado. E quem vai ter que abrir a porta é a pessoa, não sou eu. Quem abre a porta é você. Abrir a porta para Deus é abrir a porta do seu coração. E mesmo que seja difícil dizer, Deus, quebranta-me, eu deixo você entrar e cear comigo. Me quebra por dentro, eu deixo você cear. Eu deixo você entrar no meu coração. Meus irmãos, é loucura cantar pro lado de dentro que Jesus é maravilhoso, enquanto Jesus está pro lado de fora. Irmãos, é satânico a gente falar que Jesus é bom pro lado de dentro, sendo que Jesus está lá fora passando frio. Mas quem ouve a voz dele abre é você. Mas como eu posso fazer isso? Entendendo hoje que talvez você é pobre, cego, nu, que precisa da misericórdia de Deus. O evangelho é uma boa notícia, certo? Cristo Jesus morreu em nosso lugar. Aleluia! Essa é a boa notícia do evangelho. É você aceitar. Só que a boa notícia do evangelho começa com uma má notícia. Você está morto, você estava morto nos seus pecados, você estava cego, nu, não tem nada de bom. Aí sim, agora tem uma boa notícia. Tem alguém que te aceita. Tem alguém que te perdoa. Tem alguém que bate na porta. E se você abrir, ele vai entrar e vai se alimentar com você. O que é a ceia? Se alimentar, irmãos. A gente vai ver agora sobre a ceia. Em Corinto, a ceia era comida. E no meio da... Nós vamos fazer isso qualquer dia desse. No meio da comida é que eles ceavam. Era o banquete que eles faziam na igreja. E no meio do arroz, do feijão, da carne, eles inseriam o pão, o vinho, o suco e ceava com aqueles irmãos. Jesus está chamando a gente para abrir a porta e deixar ele ceiar, irmãos. Abrir a porta para Deus é abrir o seu coração e mesmo que seja difícil dizer, quebranta-me. E o versículo 21 e 22 eu quero ler de novo para vocês. O vitorioso se sentará comigo no meu trono. Assim como eu fui vitorioso e me sentei com meu Pai em seu trono. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Fique em pé, em nome de Jesus.